pé. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Ai, ai. Então já vamos iniciar acerca de Jericó. Nada melhor do que o sacramento da Eucaristia, né? Estamos aí no 1322. Então, o sacramento dos sacramentos da Eucaristia é o centro do mundo sacramental, é o centro da liturgia, é o centro da igreja. Eclésia de Eucaristia, a igreja é feita a partir da Eucaristia, a igreja é que celebra a Eucaristia, mas ela é construída pela Eucaristia. Então, a Eucaristia, como vai dizer o Papa São João Paulo II, ela é não só graça para a igreja, mas ela é um projeto para a igreja, né? Porque a própria entrega do Salvador, a própria nossa salvação, nós celebramos cada vez que celebramos a Eucaristia, né? Então, os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, por meio da Eucaristia participam da comunidade, com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então, por esse sacramento a gente participa daquela entrega do Salvador a nós e do seu retorno ao Pai. Então Jesus desce, assume a nossa condição humana, nós, na sua humanidade, somos assumidos por Ele, participando também da sua divindade. É isso que o padre, quando colocar a gota de vinho, a gota de água no vinho, tá? Pela participação, aqui, na sua divindade, na sua humanidade, possamos participar da divindade. Aí, por Cristo, com Cristo, em Cristo, somos elevados ao Pai. Aqui não tem um conceito, mas aquilo que era antigamente já se falava. O que é a Eucaristia? É o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Né? 1324, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Como a liturgia é fonte e ápice da vida cristã, a Eucaristia, como sendo a liturgia, é fonte e ápice da vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia. A ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, ela contém todo o bem espiritual que precisamos, que é o próprio Jesus. E aí, tudo que é serviço na igreja, tudo que é atividade, tem nela a sua origem e tem nela o seu cume. Tá? Ela se torna aí realmente a nossa vida. 327. A Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Tá? Santo Irineu. Como se chama esse sacramento? Então, o que não falta é nome. Né? A Eucaristia, porque é ação de graças a Deus. Como a da eutanásia, como de eulogia aqui, eulogiem, que é rezar, no caso aí, celebrar os louvores de Deus, palavra boa. Então, aí quer dizer boa, tá? Haris obviamente é graça, né? Como de carisma, por exemplo. É a mesma raiz. Então, Eucaristia, boa graça, ação de graças nesse ponto, tá?
Ceia do Senhor, acho que é óbvio, né, que a missa na quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor, né? Então a ceia do Senhor, que é Ele quem preside, é Ele quem faz. Fração do pão, conforme Atos 2:42, quer dizer, é o nome que Atos dos Apóstolos dá à Eucaristia, por causa do gesto de fracionar e distribuir. Origem hebraica? Oi? A palavra é... Não, é grega. Grega? Grega, tá? Grega. A Assembleia Eucarística, que é sinaxe, né? De reunião. Memorial da paixão e ressurreição do Senhor, fazer memória dele, atualizar aquela coisa toda, que nós vamos ver mais para frente aqui. Santo sacrifício, né? O sacrifício, conforme a carta aos Hebreus, é feito uma vez só, mas obviamente a sua força, a sua graça é atualizada. Como para Deus não há tempo, como em Jesus é o mesmo Cristo ontem, hoje e sempre, como ele leva o sacrifício em si, todas as vezes que fazemos memória, esse sacrifício ele é atualizado. A sua força, a sua graça vem para nós. Santa e Divina Liturgia, que é o nome como o Oriente dá. Então a Sagrada Liturgia, a Santa Eucaristia, a Santa Liturgia de São João Crisóstomo, por exemplo. É um nome como a Igreja Ortodoxa chama, aquilo que a gente chama de missa. Os Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. Com esse nome designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo, tá? Mas por nome também é o sacramento, o Santíssimo Sacramento, né? A realização dele. Comunhão, tá? Porque comunhão nas coisas santas, comungamos com elas e na tomada de parte nelas participamos do diálogo da Santíssima Trindade, né? E por fim, Santa Missa. Porque a liturgia da qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, a missio. Missão, envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vontade cotidiana. O que acontece? Esse missa est. É assim que o padre terminava, sim, mas não era o fim. Ainda tinha outras orações que se fazia antes da missa, antes do concílio. Ide, eles já foram. Quem foi? Os diáconos. Esse ite missa est, quando o padre consagrava, todo mundo comungava, ia fazer oração pós-comunhão, os diáconos perfilavam, isso na igreja do século, do começo dos primeiros séculos, tá? Sei lá, século IV, século V, tá? Eles perfilavam na frente do altar, o padre dava as espécies eucarísticas para eles levarem aos doentes. Então se fazia a procissão e eles se distribuíam. A hora que eles saíam, o padre falava o quê? Ita, missa est. Eles já foram. Tá? A palavra missio é a mesma palavra quando a gente demitir do emprego. Demissio, demissão. Tá? Então, missio, missão, sair, embora. Tá? Então, é daí que vem. Antigamente, antes do chamado ofertório, se tinha uma outra missa, isso lá também, lá no começo. Outra missa. Só que aí era para uma missio que era dado para os catecúmenos, para eles se retirarem. Tá? Entre as duas missas, tá? Ficava o quê? A consagração, ficava toda a oração eucarística e a comunhão. É daí que se levanta o nome missa. Certo? Porque pegava o centrão ali. Pegava o essencial. Deu para entender? Tá? 3.3. Encontramos o cerne da celebração eucarística, o pão e o vinho, os quais, pela palavra de Cristo e pela evocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Então, é pela palavra e pelo Espírito. Tá? E aí, toda a missa, se vocês repararem, fora a oração do embolismo ali depois do Pai Nosso, ou alguma oração aqui ou ali,
Fora isso, toda missa é ao Pai que a gente reza. Ao Pai. Tá? Por isso que toda a igreja, obviamente, é dedicada à Trindade. Toda a missa é dedicada ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Esse é sempre o movimento da liturgia. Tá? Sempre. Há orações eucarísticas, como do rito, acho que é o rito copta ou etíope, não lembro, que é uma oração eucarística oferecida ao Filho, por exemplo. Mas no rito latino, não. O rito latino, que é o nosso, é sempre ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Certo? Por isso, quando fala ó Deus, é o Pai. Tá? 34. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício, em primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. O cálice da bênção, né, de 1 Coríntios 10:16. 35. Milagre na multiplicação dos pães e o sinal da água transformada em vinho. O que a igreja lê nesses milagres? São todos sinais eucarísticos. Tanto que aquele gesto de olhar aos céus para rezar não está na instituição da Eucaristia. Está na multiplicação dos pães. Porque a igreja sempre leu que a multiplicação dos pães, obviamente, é um sinal da Eucaristia. Certo? Tá? A instituição da Eucaristia, 37 no meio, para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus, e para fazer os participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória da sua morte e da sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-se então sacerdotes do Novo Testamento. Porque quando ele fala, fazei isto em memória de mim, ele não mandou pensar nem falar isso, ele mandou fazer. Tá? Fazer é realização, é ação, é gesto. Então, esse verbo no imperativo se supõe que é uma ordem para que isso continuasse. Tá? É daí, por isso o sacerdócio está intimamente ligado à Eucaristia. Tá? Intimamente ligado. Então não adianta pensar de forma diferente. Tá? A Eucaristia é o centro da vida da paróquia, a Eucaristia é o centro da vida da igreja, a Eucaristia é o centro da vida do seminário e a Eucaristia é o centro da vida do Papa. Tá? É a partir dali que ele leva a sua vida, é a partir dali que ele brota a força para ele exercer o seu ministério. E por aí vai. Tá? 340, ao celebrar a última ceia com seus apóstolos durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. 341, fazei isso em memória de mim, um mandamento de Jesus, e repetir em seu gesto as palavras até que ele volte, não pede, somente se recorde que Jesus do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores no memorial de Cristo, de sua vida e de sua morte, sua ressurreição e da sua intercessão junto do Pai. 343 no meio, desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração eucarística perpetuou-se de sorte que hoje a encontramos em toda parte na igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Para a gente ter uma ideia, nunca na história da igreja se rompe o sacerdócio, nem se rompe a Eucaristia. Não podia acontecer, ainda mais naquele começo, a Eucaristia ficar sem ser celebrada durante um tempo. Mas nunca aconteceu isso. Nesses 2000 anos de história, sempre a Eucaristia foi celebrada. Tá? E sempre a ordenação vinculada a ela. Deu para entender? Tá? A celebração da Eucaristia. Primeiro esse texto que nós já lemos no ofício de leituras no terceiro domingo do tempo da Páscoa. Tá? Então, há uns 2, 3 domingos atrás, tá? 3 domingos, nós estamos no 7º, né?
O que fala São Justino? Esse é um texto do século II. Tá? Para reparar o quê? Aquela estrutura é a mesma. Nós celebramos a Eucaristia, as formas são diferentes, tem uma diferença aqui e ali, mas a estrutura da celebração é a mesma. Se vocês pegarem missa em outros ritos, vocês podem analisar, fazer um estudo litúrgico, se quiser, tá? Vocês vão ver que tem enriquecimentos vários, mas por trás está a mesma estrutura, tá? Onde há essa catolicidade, né? Então, lei na medida do tempo que permite os apóstolos e os profetas, como hoje é a liturgia da palavra. Quando nós orações terminam, saudamos uns aos outros, porque o rito da paz era antes do ofertório, como os neocatecumenatos fazem até hoje. Tá? Leva que preside aos irmãos o pão e um cálice com água misturados. Ele os toma, faz subir o louvor e a glória ao Pai do universo, que é o prefácio. No nome do Filho e do Espírito Santo, que é a epiclese, rende graças. Em grego, Eucaristia, tá? Que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Olha a última frase. Todos que estão presentes, aí distribuem todos que estão presentes, pão, vinho e água eucaristizados. Para nós, Eucaristia é só um substantivo. Para o grego, é um verbo também. Então, o particípio aí, pão e vinho, no qual foi rezada a ação de graças. Eles são eucaristizados, transformados pela ação de graças. Deu para entender? Gente, isso aqui é um texto do século II. Tá? Para ver o tamanho na história de tudo isso. Tá? A liturgia eucarística, então as duas partes da liturgia eucarística, a convocação, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia e a oração universal, e a liturgia eucarística, que apresenta a ação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia, essa é uma lei litúrgica, há várias leis litúrgicas que são consagradas dentro do missal romano, e uma delas é essa aqui. Pai, eu estava lendo a introdução do missal e lá fala que na reforma da liturgia eles tiraram partes que não tinham, foram adicionadas sem, eu não lembro o termo que eles usam, mas não tem. Sem algum fundamento. Não, tudo que é repetição, tudo que é acréscimo e prolongamento desnecessário foi tirado. Tá? Mas sim, mas do jeito que dá a entender, parece que na época do missal eles, na hora que foi disseminado, então os padres por eles mesmos acrescentavam orações, é isso? Não. Tanto que uma das regras do Concílio de Trento foi liturgias e ritos que tivessem menos de 18 anos estariam exclusos. Tá? O que foi acontecendo foi o surgimento de várias formas do rito romano. O que o missal de Pio V, por isso que tem a forma lá no começo, esse missal é assegurado. Por quê? Porque a confusão litúrgica era de tal forma que as pessoas não sabiam nem que era o certo ou o errado mais. O missal veio para falar assim, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Se celebrando isso aqui, pode ficar tranquilo. Essa é a missa da Igreja Católica. Por causa do tamanho da confusão que era no concílio, na época do Concílio de Trento. Lembrar que o missal foi feito 4, 5 anos depois do encerramento do concílio. E quem pegou assim foi, por isso que é o missal de Pio V. Foi ele que pegou. Mas existia uma confusão, existia. Existia muitas formas, muitos missais. Tá? E o que Pio V fez foi, essa é a forma. E ele concentrou numa, para evitar abuso. Porque o que não faltava também era abuso. Tá? Era uma coleção de abuso.
Tanto que no missal antigo tinha a lista, né, deste tamanho, dos abusos que poderiam ser feitos e que eram condenados dentro da celebração eucarística. Se os abusos são listados lá, é porque acontecia. Né? Tá? Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Então, nada de falar assim, a liturgia eucarística é mais importante, a liturgia da palavra aqui. Não, é um só ato. A missa é as duas partes. Missa é as duas partes. Liturgia eucarística e liturgia da palavra. Tá? Sequência. Primeiro, todos se reúnem. No final do 48, todos têm uma parte ativa na celebração. Cada um e a seu modo. Os leitores, os que fazem oferendas, os que dão comunhão, todo o povo, cujo amém manifesta a participação. Então, a própria função do cântico de entrada é reunir a assembleia, fazer coração uno e marcar o início da celebração eucarística. Essa é a função do canto de entrada. Por isso que o canto de entrada ele vai falar de reunião. Tá? Ele vai falar de estamos aqui. Ele vai falar de convite a orar. Tá? E para quê? Para formar a assembleia. Existe algo na liturgia que chama, que também é na instrução geral do missal romano, que é todos e cada um façam somente e tudo aquilo que lhe compete. Todos e cada um façam somente tudo e só aquilo que lhe compete. O padre não tem que ficar respondendo: o Senhor esteja convosco na oração eucarística. Ele é concelebrante ali. Ele não tem que ficar falando resposta da oração eucarística, por exemplo. Do mesmo modo, o povo não tem que ficar estendendo a mão e rezando na hora da oração eucarística. Aquilo que é função do povo é função do povo. Aquilo que é função do presidente é função do presidente. Aquilo que é função dos dois é função dos dois. Por exemplo, o que é a função dos dois? Senhor, eu não sou digno. Naquele momento a liturgia fala, todo mundo tem que falar, porque ninguém presta ali, todo mundo é pecador ali. Tá? Então, cada um e todos façam só e aquilo que lhe compete. Esse é algo sagrado para a liturgia. E esse é o ponto que mistura tudo que acontece, esses rolos que a gente vê sempre. Né? Porque em alguns lugares, por exemplo, na paróquia do Padre Paulo Ricardo, não tem resposta para isso. Que é opcional. É opcional. Isso vale para Vem entre parênteses. Vem entre parênteses. É opcional. Tá? Sim, tem vários lugares que não respondem. Aqui na Deus da Santa Marta tem um monte de lugar que não tem. Tá? Eu não acho. Bom, aí sobre se tornar lei aí é outra coisa. Né? Ele é o liturgo da diocese. Ele pode falar. Ele pode, mas não, às vezes faz isso. 49, a liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento, as memórias dos apóstolos, isto é, as epístolas e o Novo Testamento, e depois vem a homilia, né? Que é essa atualização da palavra. Tá? A apresentação das oferendas traz então ao altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho que serem oferecidos pelos sacerdotes em nome de Cristo. Tá? 351, desde o início, os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia seus dons para repartir com o cristão necessitado. Então a coleta aí assume esse ponto de caridade. Tá? Uma coisa que depois vocês vão aprender na aula de liturgia lá para frente é, se separarem a missa, ela é marcada por 3 procissões e 3 orações. Essa é a marca da missa. Tá? Então a coleta, a oração sobre as oferendas, a oração pós-comunhão é precedida pela procissão de entrada, pela procissão dos dons e pela procissão da comunhão. Então são 3 procissões e 3 orações. Isso são as cadências da missa. Né? Tá? Esse é o que marca a missa e vai marcar os momentos dela.
Então, quando há rito, outra coisa, eles vão se encaixando dentro deste processo todo. Por isso que nas missas mais solenes tem a procissão dos dons. Tem. Tá? Que seria o que está no cerimonial dos bispos, a missa estacional. Que aí é com incenso e tudo mais. Então é aquela solenidade maior, e aí quer marcar este processo todo. Tá? Anáfora 1352. Quando fala anáfora, é oração eucarística, viu, gente? Só isso. Oração de ação de graça, de consagração, chega-se ao coração e ápice da celebração. Então, as suas 8 partes da oração eucarística, a primeira parte, que é o prefácio, a igreja rende graças ao Pai por Cristo no Espírito Santo, por todas suas obras, pela criação, a redenção, a santificação, ou o mistério que está sendo celebrado ali. Certo? Então, no nosso caso, aqui é o tempo pascal, agora pós-ascensão, vai marcar o prefácio. Então, ele situa aquilo no tempo, sempre louvando ao Pai. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse diálogo é como se Cristo dialogasse conosco, ali na pessoa do sacerdote. Tá? Corações ao alto, nosso coração está indo para Deus. Ad hominum, aí no latim, quer dizer que há um movimento de subida do coração. Por isso, sursum corda, né? Sursum corda no nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é nosso dever. Por que o padre está fazendo ali? O fiel está falando. Essa é a nossa ação de graça. E aí o padre vai e continua. Tá? Essa é a forma do fiel participar. Aí se encerra com o santo, né? A proclamação, junto com os anjos, junto com os santos. A igreja inteira está ali na Eucaristia. Tá? A epiclese, epi, o que está em cima. A clese, kalein, chamar, então é invocar. Chamar aquele que está em cima, que é o Espírito Santo. Sobrepõe o vinho para que se tornem por seu poder o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que tomam parte da Eucaristia sejam também o seu corpo e o seu Espírito. Então as duas epiclésias, uma antes, sobrepõe o vinho, e a outra depois, sobre o povo, né? Para que aqueles que participam do altar possam realmente ser igreja, pela ação do Espírito e pela comunhão com o altar. Tá? O relato da instituição, a força das palavras e da ação do Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Tá? Logo depois, se vocês notarem que tem a aclamação, tá? Vinde Senhor Jesus, anunciamos, Senhor, a vossa morte, olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Esse Jesus que está aqui, clamamos, vinde Senhor Jesus. Logo depois... Por que nós damos preferência aqui sempre para anunciar? São três Costume. Só isso. Relato da instituição. Então, na força das... Anamnese. Anamnese é memória. Se vocês repararem, toda a oração eucarística, logo depois da aclamação ao sacrifício, que o anunciamos, vem uma memória. Tá? A gente louva o Pai por Ele nos ter salvo em Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição. Então é feito ali uma memória que... Por isso que o padre, quando fala isso, o mistério da fé, não é aquele mistério da fé. É isso, todo o mistério da fé. Perante Jesus que está ali, o seu sacrifício, a gente louva o Pai pela memória de toda a obra da redenção e proclamamos que isso é o grande mistério da nossa fé. Não só a Eucaristia, todo o mistério da nossa salvação. Tá? Virando nas intercessões, a igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, no céu e na terra, dos vivos e dos falecidos. Se vocês repararem, não se fala em pecador ali. Os pecadores são lembrados na oração da comunidade. Ali
É só aqueles que estão em comunhão. Menos aqueles que estão fora. Todos aqueles que vos buscam de coração sincero. Mas estão ligados de alguma forma a Deus. Tá? Porque é um processo de intercessão que você vai chamando todo mundo, né? A Virgem Maria, São José, os santos, as almas do purgatório e toda a igreja. Aí na figura do Papa e do Bispo. Porque está em comunhão com toda a igreja. Tá? Com toda a igreja celebramos. Tá? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Santíssima Trindade, toda honra, toda glória. O que o Padre está na mão ali é tudo que a gente pode oferecer. Tá? Nada de bom que a gente faça está fora daquilo que o Padre está erguendo naquele momento. E através de Jesus você tem que enxergar aquele que está sentado no trono, que é o Pai. E você faz isso no Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Esse amém da doxologia é o principal de toda oração eucarística. De toda a missa. Tá? São Jerônimo falava que esse amém o povo deveria gritar de tal maneira que estremecesse as colunas do templo. Tá? De tão importante que ele é. Certo? Jesus acontece, quer dizer, Jesus se torna presente no momento que o padre traça o sinal da cruz ou no momento que o padre pronuncia, tomar e todos e comer? Então, uma prova de que é o todo que consagra é as palavras e a epiclésia. As duas coisas. Tem uma formulinha simples no missal romano, que às vezes passa despercebido. Se o padre, na hora que ele for comungar, ele viu que o que está no cálice não é vinho, mas água, ele jogue a água fora, coloque vinho e consagre naquele momento e tome. O que significa isso? Significa que é o todo que consagra. Porque o padre está lá na hora da comunhão, ele consagra lá. Entendeu? Tá? Isso é uma coisinha, tá lá, no missal romano. E às vezes a gente passa despercebido. É o todo. Claro que o centro são as palavras, né? É óbvio. Se o padre não falar as palavras, consagra? Não. Simplesmente não. Tá? Por isso que é em caixa alta. Por isso que é para ninguém falar que não viu, né? Tá lá. Tá? Logo depois vem o Pai Nosso. O Pai Nosso é o quê? Um resumo da oração eucarística. Retoma. Vem o embolismo, que é aquele livrai-nos, Senhor Jesus Cristo. O cordeiro, que é o canto da fração do pão. Então, o cordeiro é só quando fraciona o pão. Em celebração da palavra não tem cordeiro. Tá? E depois a comunhão, que é a participação máxima, porque a gente come. Tá? E Jesus faz parte da nossa vida com aquilo. Tá? E o senhor falou que a consagração era o todo, né? Se o padre viu, por exemplo, depois que ele celebrou uma, duas missas, que aquilo que ele estava falando não era vinho, a missa... Não, aí não. Aí não teve... Mas como que ele vai ver que vai beber, gente? Aconteceu isso no seminário. Mas ele colocou o que dentro do vinho? É porque lá o vinho canônico ficava a garrafinha PET. Aí o sacristão ele trocou e foi 2 dias seguidos. E depois que ele foi descobrir, tinha um gosto parecido, tinha ganhado um licor lá. Depois foi descobrir que não era vinho. Aí ele foi até conversar com o bispo, mas ele... Mas era o que que tinha dentro? Depois ele não falou o que aconteceu. Era o que dentro? Era um licor. Tinha a mesma cor do vinho canônico, mas não era vinho. O que faz uma pessoa colocar um licor dentro de uma sacristia? Estranho, né? Tá? Sacristia não se brinca. Tá? Sacristia é sacristia. Você não vai misturar as coisas de sacristia com então, outras coisas. A consagração não aconteceu nem na hoste, nem... Tá? Mas entra um padre... Eu não sabia. Mas é estranho. Vamos entregar para Deus, não é? O sacrifício sacramental, 357. Cumprimos essa ordem do Senhor celebrando o memorial do seu sacrifício.
Ao fazermos isso, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo, pelas palavras de Cristo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo, o qual se torna real e misteriosamente presente. Por isso temos que considerar que a Eucaristia, como ação de graça e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, como presença de Cristo pelo poder de suas palavras e de seu Espírito. Tá? A fórmula de Trento continua ainda válida. Uma das coisas que Lutero e companhia fala é: o sacrifício está na Bíblia, isso é feito uma vez por todas. Aí Trento vai falar: lá foi o sacrifício cruento e aqui é o sacrifício incruento. Porque o que é sacrifício? A gente se prende muito na sangueira, né? Mas o sacrifício é substituição, quer dizer, a vítima está no meu lugar e ela é oferecida a Deus para elevar a Deus um culto agradável, tá? E o sacrifício servia para quê? Ligar o ser humano ao homem, o homem a Deus e Deus ao homem. A essência do sacrifício é a entrega de Jesus. É a sua obediência. Então ele, como vai dizer São Tomás aqui, numa gota já bastava. Por quê? Porque essa gota bastava por causa que já seria sacrifício, mas pelo visto foi feito muito mais que uma gota. Mas o mais importante é ir na essência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência entregue é a essência do sacramento da Eucaristia. Ela é a essência do sacrifício. E é essa entrega, esse sacrifício que é atualizado. Ficou claro? Sim. Eu vi uma pregação do Dom Henrique Soares, que ele fala que ele não gosta de usar o termo atualização, porque dá a impressão que está atualizando, que não... Então, porque ele na nossa gosta de usar língua... a palavra presentificação. Então, mas vai ter gente que vai falar que presentificação é um problema também. É. Sabe por quê? Porque a nossa língua é pobre em certos sentidos. Tá? É que nem o famoso adornamento lá do Concílio Vaticano II. Né? Porque nós não entendemos que vai entrar daqui a pouco aqui o conceito de memória. Tá? Memória não é comemoração, apesar da palavra estar lá dentro. Comemoração. Tá? Quando a gente celebra 7 de setembro, a gente está celebrando a independência da nossa pátria. A gente está celebrando que Dom Pedro I, voltando de Santos, recebeu lá o comunicado, ficou nervoso, levantou a espada, independência ou morte, e ali começou o Brasil. Tá? Como independência. Só que Dom Pedro está morto. Quando você celebra 7 de setembro, Dom Pedro está fazendo alguma coisa? Não. Porque ele está morto e ele não age. Quando você faz memória em liturgia, aquilo que foi realizado pela força do Espírito, pelas palavras de Jesus, se torna novamente presente e atuante. Não só presente, atuante. Porque quem faz está vivo e atuante porque é Deus. Ficou claro? Então a palavra que for usar é só para a gente poder entender o que é memória. Porque o certo seria memória. Tá? O memorial. Mas a gente não está, porque é uma categoria hebraica, judaica, está lá na Sagrada Escritura, fazer isso em memória de mim, mas a gente precisa entender. Então quando fala atualização, fala presentificação, no final é a mesma coisa. Deu para entender? Tá? Por isso, trabalhem no coração essa coisa de memória que só vai fazer bem para vocês, viu? Tá? São de Graças 360, a igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, né?
E é um verdadeiro louvor ao Pai nesse ponto. E a igreja canta a glória de Deus em toda a criação. No 362 está essa coisa de memória que eu acabei de dizer, eu não vou falar de novo. Tá? Então no 64, o sacrifício de Cristo ofereceu uma só vez por todos a cruz, torna-se sempre, aí a palavra que está aí, atual. O que eu vou fazer? Tá? A palavra o catecismo usa também. Mas o importante não é se atual, se não é. O importante é entender o que é memória. Tá? Para o homem bíblico, o homem daquele tempo, eles entenderam perfeitamente o que Jesus dizia. Como no nosso caso a gente não está muito acostumado com isso, então precisa sempre explicar para ficar claro isso. Tá? Para ficar claro isso. Por isso que em liturgia de vez em quando fala, hoje Cristo nasceu. Hoje Cristo subiu ao céu. Hoje, é hoje mesmo. Por que a gente pode falar hoje? Mas não aconteceu lá atrás? Só que está tudo nele. Ou o Natal não está vivo em Cristo? Hã? Ou ele morreu? Ele me cancelou o menino quando ele subiu ao céu? Foi isso? Não. Tudo é presentificado em Deus. Para nós que é o problema. Ficou claro? Aí dá para fazer aquela reflexão do tempo de Deus. Não, mas é mesmo. Para Deus não tem tempo. Para Deus tudo é atual. E isso em liturgia funciona. Por isso a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque liturgia é o hoje que funciona. Um hoje eterno. Um hoje eterno. Saudações de liturgia são sempre eternas. Tá? Quando comemoramos o Natal, comemoramos o nascimento. Jesus nasce de novo na liturgia, não o aniversário. Mas pode falar aniversário, não tem problema. O povo gosta, mas não... O que tem que entender é que, mas no nosso caso mesmo, se eu estou fazendo aniversário hoje, eu não cancelo meus outros que não aconteceram. Está tudo aqui. Como em Jesus está tudo nele. É isso que vocês têm que entender. Tá? Ou o teu fazer 25 anos cancela o 24? Cancela o 23? Está tudo em você. Em Jesus está tudo nele. E vivo e atuando no céu. Isso que tem que ficar claro para nós. Deu para entender? Tá? Muito bem. No meio do 66 aí, quis deixar a igreja sua esposa amada um sacrifício visível, como reclama a natureza humana. Nós precisamos disso. Em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia realizar uma vez por todas, uma única vez na cruz. Sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados que cometemos cada dia. Olha quem que é que fala isso. Conselho de Trento. Então esse é o conceito claro do que é sacrifício para a missa, para a igreja, o que é atualização, presentificação dele, certo? Único sacrifício. E por que no meio do 67 aí, nesse divino sacrifício se realiza na missa, esse mesmo Cristo ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Por quê? Porque o que é verdadeiramente propiciatório? Verdadeiramente perdoa os pecados, porque verdadeiramente ele é eficaz todas as vezes que é celebrado. Tá? Então, quando o sacrifício da missa é realizado, nós estamos junto com a Mãe do Senhor, aos pés da cruz, recebendo o banho do sangue. Tá? Nós estamos ali. Por isso que perto do altar tem que ter um crucifixo. Porque é aquele sacrifício que é atualizado ali. Certo? Tá? Eucaristia também é sacrifício da igreja. 368.
A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos ao de Cristo e à sua oferenda total, e adquirem assim um valor novo. Nas catacumbas, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos e em atitude orante. Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens por meio dele, como ele nele. Complete em minha carne que falta a paixão de Cristo. Então nós, como corpo de Cristo, vamos nos oferecendo e Cristo vai completando-se ali em cada Eucaristia celebrada. Orai, irmãos, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nós nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ao oferecer alegria e tristeza unida a Cristo, a alegria, tristeza, trabalhos e dores vira um louvor ao Senhor em Cristo Jesus. A gente tem a mania de pensar que sacrifício é só dor. Sacrifício é só desgraça. Não. O sacrifício é toda a nossa vida oferecida a Deus. Isso é sacrifício. Deu para entender? Tá? A igreja inteira está unida à oferta de Cristo e à intercessão de Cristo. O bispo do lugar, como o Papa, é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando presidida por um presbítero. Seu nome é pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular, em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os seus ministros e que, por ela e com ela, oferece o santo sacrifício, né? É esse serviço, tá? 1370, a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu, como a Virgem Maria, os santos, etc. Na Eucaristia, a igreja com Maria está, como aos pés da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. Então a gente participa desse processo salvífico de Cristo. Por isso que a gente pode se chamar salvista, né? Tinha pessoas, inclusive eclesiásticos, que não achavam que esse nome muito, né, pesado, né? Mas está aqui. Ninguém salva ninguém. Mas em Cristo nós salvamos. Em Cristo nós salvamos. É por virtude dele. Certo? Tá? Sacrifício também é oferecido aos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. É um desejo da igreja que isso aconteça. Tá? Que nós rezemos pelos fiéis defuntos. E a gente tem que crer na eficácia desse sacrifício em benefício dos fiéis defuntos. Porque às vezes a gente fala, tá tudo no céu. A gente gosta de canonizar as pessoas, né? Mas sabe onde que está a raizinha disso aí? É um egoísmo. A gente tem preguiça de rezar pelas pessoas. Então, nessa preguiça é mais fácil canonizar, né? É muito mais fácil, não se preocupa mais, né? Esse problema deles, né? Tá? A gente não pode pensar assim. Isso é egoísmo, viu? Tá? Purgatório existe. Viu? Tá? O inferno a gente não reza por eles, mas aí no caso dos nossos falecidos, sim. Tá? 1374, uma das coisas que a gente caracteriza dessas coisas de a alma está em Deus, sabe qual é? O suscitar de Deus no nosso coração para que a gente reze por ela. Certo? Porque se Deus está suscitando, quer dizer que ninguém tem interesse em rezar por certas pessoas, que é meio difícil, né? Mas quando Deus está suscitando, quer dizer que realmente aquela alma está precisando de oração. Isso na história da igreja está cheio de revelações com relação a isso. Tá? Presença de Cristo pelo poder de sua palavra no Espírito Santo. 374 no meio. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, presta atenção nesses três advérbios. Verdadeiramente, realmente, substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Tá?
Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então Jesus está aqui no nosso meio. Qual que é a diferença daqui e da capela do Santíssimo Sacramento, onde ele está verdadeiramente, realmente, substancialmente presente? Então até para criança a gente falava assim, a mesma coisa que você falar com uma pessoa pelo telefone é falar presente, né? Você tocar a pessoa. Você não vai pensar que é um extraterrestre que está falando no telefone. Você sabe que é um parente seu, seu pai, sua mãe, etc. Mas quando você está na presença, é outra coisa. Então é a mesma coisa com relação à Eucaristia. Deu para entender? Tá? Muito bem. 1376. A fé católica aí da transubstanciação. No meio do 376, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor. Toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica determinou com acerto e exatidão transubstanciação. A substância é mudada para que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Há o conceito, outros há. Existia a tentativa de falar de transfinalização, que seria a finalidade da coisa, que não dá muito certo isso, e a igreja condenou. Tá? Os protestantes falam em consubstanciação, não em transubstanciação. O que é com? Junto. Então, junto da substância do pão, espiritualmente está Jesus. Na medida que sai da celebração, Jesus vai embora e a matéria continua da mesma forma. Tá? Para nós, a leitura que a gente faz de todo o processo da Sagrada Escritura e de todos os padres da igreja, como a gente está lendo no ofício esses dias de Páscoa, não tem como falar. É corpo, sangue, alma e divindade, verdadeiramente presente, transformado. Não é mais pão, é o corpo de Cristo. Ponto. Então é uma transformação mesmo que acontece. Ficou claro? Tá? Então precisa tomar cuidado com certas coisas que... 77. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Por isso que eu costumo de lavar a mão, tá. Desapareceu a matéria, acabou o sacramento. Tá? Acabou o sacramento. Então, a pessoa vomitou, veio um pedaço da hóstia, pega a hóstia ali, dissolve na água, dissolveu, acabou o sacramento, gente. Não precisa fazer drama com as coisas. Sabe? Não precisa fazer drama com as coisas. Então, é pegar aquilo que teologicamente a igreja coloca. Mas tem gente que entra em desespero, né? Cai vinho no chão, nossa, lavou, enxugou, lavou, acabou. Acabou. Tá? Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies. Inteiro em cada uma das partes dela, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Né? Ele está presente, seja num fragmento, seja no todo, é ele todo presente. Tá? O culto da Eucaristia. A Igreja Católica professou no meio aí, professa esse culto de adoração que é devido ao Santíssimo, ao Sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas e expondo-as aos fiéis para que a venerem com solenidade, levando-a em procissão. É o que vai acontecer a partir de hoje. Né? A entrega de Cristo, ela não acaba com a missa, ela continua em cada espécie consagrada. Quando a gente contempla o Cristo na hóstia consagrada, você tem que ver o que? É o Cristo morto e ressuscitado, presente, se doando a você, se doando à sua igreja. E nós queremos corresponder ao seu amor, nos doando numa adoração, por exemplo.
Tá? A palavra adoração, nós já falamos aqui, adora. Tá? Ad é para, no latim. Ora, dios, que é boca. Então é virar a boca para. Tradução é nos voltarmos verdadeiramente para aquele que está se doando presente ali. Ficou claro? Então, quando vai em adoração, ter pelo menos essa consciência. Ele me olha. Ele me mira. Ele me contempla. Ele está se dando a mim. E eu quero ver aqui na minha pobreza me oferecer. Tá? Essa é a pobreza que a gente apresenta para Deus. Tá? 380. É altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à igreja dessa maneira singular, visto que estava para deixar os seus de forma visível. Ele permanece misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós, e continua essa entrega. E o faz sob os sinais que exprimem e comunicam o seu amor. Tá? A igreja do verdadeiro corpo de Cristo, do verdadeiro sangue de Cristo, nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos de São Tomás, mas só com a fé, baseada na autoridade de Deus. São Cirilo vai dizer, não pergunte se é ou não verdade. Aceite com fé as palavras do Senhor, porque ele que é verdade não mente. Tá? Tá? Isso a Dora de volta é aí que está aí. Né? Banquete pascal. A missa é ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial sacrificial do Senhor que perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Tem gente que queria que a missa fosse só altar, tem gente que queria que a missa fosse só mesa, banquete. É os dois. Quanto mais você tem a visão equilibrada entre sacrifício e ceia, mesa e altar, mais você tem a visão equilibrada entre Jesus, divino e humano. Quando você vai para os extremos, começa o desequilíbrio. Tá? Não é mais mesa e menos altar, não é mais altardo e menos mesa. É os dois, é sacrifício e banquete. Tá? É os dois presentes. Certo, falar tá? banquete sacrificial. Não, as como ceia do Senhor, não tem problema, mas é ceia, mas é do Senhor. Então, é do sacrifício. O importante não é a nomenclatura. A importância é ter isso claro na tua cabeça. Tá? Isso que é o mais importante. Se a gente ter claro isso na nossa mente. O equilíbrio entre mesa e sacrifício. E altar. Ficou claro, já? Tá? Altar, em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa dois aspectos dos mesmos mistérios. O altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isso tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da Assembleia dos Fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Tomai e comei dele todos vós. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Então a Eucaristia foi feita para ser comida, tá? Para ser deglutida. É o famoso manducate, né? É pregar os dentes mesmo, certo? Então o desejo é que a gente se alimente, o desejo dele, que a gente se alimente da mesa eucarística, do altar da Santa Eucaristia. 385, no fim. Quem não está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Então, aquela história de sempre que fica claro aí. Diante do sacramento, que a gente tem a dizer: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo. Então, essa consciência
da nossa fragilidade é fundamental. Tá? Por isso vocês repararam a missa inteira. E quando é padre é pior ainda. Quer dizer, é muito mais essa consciência, Senhor Jesus Cristo, que esse corpo e sangue que eu vou receber não seja motivo de causa de queda, não seja motivo de condenação, mas de vida eterna para mim. Tá? Então, essa consciência da nossa fragilidade é fundamental. Tá? Mas também não é para ficar com um escrúpulo tão grande, né? Tá? Mas é para saber que a gente sempre é digno. Não vê que a história, ninguém é digno. O que é digno de tomar a Eucaristia? Ninguém. Então a gente reconhecer isso, mas a reconhecer a indignidade, ao mesmo tempo é reconhecer a bondade do Senhor que se nos dá. Isso é o mais importante. Deu para entender? Tá? 387. A fim de se prepararem convenientemente para receber esse sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade e a alegria desse momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Então, há uma liberdade muito grande hoje com relação a isso. Né? Realmente, esse paletó e gravata, aquela coisa toda, paletó pelo menos, né? Tá? Mas hoje dá, mas não, a gente deveria abusar disso. Né? Então, ter uma roupa que é digna de receber a Santíssima Eucaristia. Certo? É concentrando o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa. Desejo que a gente comungue da missa que a gente participa. Tá? A Igreja, 89, obriga os fiéis a participar da Divina Liturgia aos domingos e nos dias festivos, que é o dia Santo de Guarda. E a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal. Preparados pelo sacramento da reconciliação, mas recomenda vivamente aos fiéis a Santíssima Eucaristia aos domingos e dias festivos, e ainda com maior frequência e até todos os dias. Esse tempo pascal, gente, não é só o nosso tempo pascal, ele vai de fevereiro a junho, que é exatamente para ninguém ficar excluído de receber a Eucaristia. Isso daqui não é o máximo, é o mínimo. Porque a igreja coloca o mínimo para facilitar a vida das pessoas. Né? Porque tem pessoas que é muito difícil comungar. Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão somente sobre a espécie de pão permite receber todo o fruto da graça eucarística. Por que dá aqui? Porque a briga que vem desde o Concílio de Trento por causa de Lutero. Porque Lutero falava, se não comungar das duas espécies é inválido. Por isso que a igreja proibiu por muitos anos a comunhão sobre duas espécies, para não dar confusão. Aí ela afirmava o quê? O Cristo todo está no pão, o Cristo todo está no vinho. Se é comungado de uma espécie de outra, Jesus está lá. Tá? Então não vamos falar heresia aquilo que não é. Que foi o que Lutero fez. Deu para entender? Tá? Frutos. Qual é o fruto da comunhão? Tá? Primeiro fruto. Aumenta a nossa união com Cristo. Se nós repararmos, semana passada nós vimos o batismo e a confirmação, mais união, mais. O que a Eucaristia faz? Aquela união com Cristo que é realizada no batismo, que é reafirmada na confirmação pela presença do Espírito e seus dons, que também já estava no batismo. Aqui, essa união, ela é alimentada todas as vezes que você comungar. Certo? Por isso que o sacramento aqui, ele se torna muito importante para uma espiritualidade verdadeiramente católica de cada um. Tá? Porque ele alimenta a sua união com Cristo. Tá? No meio do 92.
Esse crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até o momento da morte, quando nos será dada sob a forma de viático. O que é a Eucaristia dada sob a forma de viático? Simplesmente é a mesma Eucaristia, só que você vai fazer um ritual ali, com orações próprias, que vai falar da vida eterna, que vai entregar aquela pessoa a Deus, e aí ela vai comungar normalmente aí com essas orações, tá? Viático, via, caminho, mochila, tá? Então é o nosso alimento para a travessia da nossa última viagem, que é a morte. Oi? Então, quando a pessoa está morrendo. Essa oração pode ser feita pelos ministros também ou só pelos padres? Sim, não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça, tá? Normalmente, isso daí está no ritual da unção dos enfermos, né? Mas também está no ritual do culto da Eucaristia fora da missa. Então, obviamente, não tem padre, está lá o ministro, pode ser feito. Mas o ideal é que fosse feito dentro do sacramento da unção dos enfermos. Tá? Comunhão separa-nos do pecado. Por isso, a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar-nos ao mesmo tempo dos pecados cometidos e preservar-nos dos pecados futuros. Todas as vezes que seu sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados. Então, aquele princípio de que a Eucaristia apaga os pecados veniais. Tá? Então, ter fé nisso. 94. A Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a arrefecer. E esta caridade vivifica, apaga os pecados veniais. Então, a Eucaristia nos ajuda a amar, tá? Porque ela vai unindo o nosso amor à cruz de Cristo. Tá? 95. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena com a Igreja Católica. Isso é falado mais uma vez para ficar claro isso aqui. A unidade do corpo místico, a Eucaristia faz a Igreja. Tá? Então, quem constrói a Igreja é a própria Eucaristia. É ela que vai construindo nós como Igreja e nós como um todo como Igreja. 97. A Eucaristia nos compromete com os pobres, para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo, entregues por nós. Devemos reconhecer que o Cristo nos faz, reconhecer o Cristo mais pobre de seus irmãos, porque sensibiliza, né? Essa é a crítica da 1 Coríntios 11, né? Os ricos vinham antes, comiam tudo, os pobres vinham do trabalho, não tinham o que comer, e depois vai todo mundo celebrar a Eucaristia. Tá errado, né? Que coração é esse que está celebrando a Eucaristia? Então tem que ter uma sensibilidade, pelo menos, né? A Eucaristia é a unidade dos cristãos. No 98, diante da grandeza desse mistério, Santo Agostinho exclamava ao sacramento da piedade. Quanto mais dolorosa se faz sentir as divisões da Igreja, que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações do Senhor para que voltem os dias da unidade completa de como creem. 99. As igrejas orientais que estão em comunhão, não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Tá? E lá está presente Jesus Eucarístico, porque a ordem foi mantida nas igrejas ortodoxas. Tá? Onde não há Igreja Católica, está lá no meio da Rússia, se você for para a Copa esse ano, então está lá no meio da Rússia, não tem Igreja Católica, você pode comungar numa igreja ortodoxa. Fora disso, não. Eles também Tá? Aí eu já não sei como que é o pensamento dele. Tá? Aí tem um catecismo da igreja ortodoxa, aí precisa ver. 1400. As comunidades eclesiais oriundas da reforma, separadas da Igreja Católica,
em razão sobretudo da ausência do sacramento da ordem, não conserva a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por isso não há comunhão. Tá? Não pode. Na igreja alemã está uma discussão lá para oferecer o sacramento a não católicos e, obviamente, Roma é contra, né? Não pode fazer isso. Tá? Penhor da glória futura. Ó, o que está aí no começo do 1402, vocês conhecem isso, né? Tá? Ó, sacro convívio in co Cristo summito recorda memoria passionis eius, né? A Eucaristia é também antecipação da vida futura. O que a gente reza no Sagrado Banquete? Ó, Sagrado Banquete, de que somos convivas é o quê? Os convidados. Tá? No qual recebemos o Cristo em comunhão. É de que, viu? Não é de quem somos os convidados. É de que, porque é banquete. Banquete é o quê? Quem que é a obra dessa oração? São Tomás de Aquino. Ela é a antífona do cântico evangélico da festa de Corpus Christi. Vocês vão ver a hora que chegar o Corpus Christi. Tá? No qual Cristo é comido, consumido. Se recolhe, se faz a sua memória, olha para trás. A mente hoje a mente é repleta de graça e é penhor da vida futura. O que é penhor? Não, penhor é garantia. Garantia de um futuro que há de vir. Então, o Sagrado Banquete ele ora para o passado, faz memória e a graça acontece hoje, e é penhor, você consegue olhar para o futuro. Deu para entender? Tá? A Eucaristia, então, se torna antecipação da glória celeste, penhor da glória futura. 1405, dessa grande esperança, que novo céu, nova terra, que vai habitar a justiça, não temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, todas as vezes que é celebrado esse mistério, opera-se a obra da nossa redenção. Ela acontece. E nós partimos o mesmo pão que é remédio e mortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Tá? Vamos pegar no 1419 aí, que esse texto está no resumo, mas é muito bonito. Tendo Cristo passado por esse mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com seu coração. Quer dizer, união, como nós vimos hoje de manhã, união de vontades. A nossa vontade é unida à vontade de Cristo na Eucaristia. Por isso, quando está com o coração atribulado, é na Eucaristia que é bom pedir para que a nossa vontade se una dele. Né? Sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida. Nos dá força para aguentar, carregar a cruz. Tá? Faz-nos desejar a vida eterna, faz-nos olhar para frente, não nos prender ao que acontece aqui. E nos une já à Igreja do Céu, a Santa Virgem Maria e a todos os santos. Essa união, essa comunhão com a Igreja, como a gente já disse lá atrás, na Eucaristia a gente sente-se unido verdadeiramente à Igreja e é isso que nos faz verdadeiramente católicos. Tá? É esse sentir com a Eclésia que faz a gente verdadeiramente valorizar a fé que temos. Isso é a Eucaristia. Por isso a missa celebrada como foi no dia 13, no dia 12, o bispo, o presbitério e os fiéis é a epifania. E essa epifania da igreja acontece onde? Em torno do altar celebrando a Eucaristia. Tá? Aí você vê a igreja totalmente presente. Tá bom? Alguma dúvida, gente?
com alguma questão? Olha, só a questão do véu, né? Que o senhor falou que a roupa hoje em dia ela é bem tranquila, tem alguma verdade. Mas o pessoal, nos últimos anos, estão bastante gente usando véu na missa. Então, primeiro não seria véu. O nome daquilo que eu vi a minha mãe usar é mantilha. Esse é o nome. Tá? Segundo, teria cores, né? Cor para mulher solteira, cor para mulher casada e a cor para mulher viúva. Antigamente era assim. Tá? Ele vem da 1 Coríntios, né? O véu seria para cobrir a moda do mundo. Não. Seria cobrir a moda do mundo. Então, de modo que a mulher, ela se cobrisse, principalmente na celebração eucarística, para isso. Certo? Usar véu e certas roupas, não sei se está cobrindo moda nenhuma. Né? Infelizmente, a gente vê muito isso. Né? Ao invés de usar, de ficar preocupado em usar véu, quer usar véu, pode usar véu. O véu das irmãs vem disso. Por que o hábito é igual? Exatamente para a renúncia da moda do mundo. A gente leva isso para a vida. Por isso tem que usar pó. A gente usa isso para a vida. Certo? A gente transfere isso para a vida. Nós somos muito radicais nesse ponto. Para ver a radicalidade da vida religiosa onde chega. Agora, meu conselho para quem é leigo. Use uma roupa decorosa. Tá? Quer usar véu, usa, mas se preocupe em primeiro lugar com uma roupa decorosa. Uma roupa decente. Não precisa ser uma roupa chique. Decente. Tem roupa em casamento que é chiquérrima, né? E é escandalosa. Tá? Era preferível que fosse uma roupa decorosa, sabe? Uma roupa simples, mas que fosse verdadeiramente obedecesse o decoro que a liturgia pede. Tá? E não. Tá? Mas a função do véu seria essa. Como era? Mantilha de manto, pequeno manto. Pequeno manto. Tá? É o diminutivo. Tá bem? Uma questão que não foi falada, mas tirando dúvida. O leigo só se pode comungar uma vez no dia. Não, duas. Dentro de celebração eucarística. Tá? Isso não importa se é domingo ou se é durante a semana. Então o leigo pode comungar, está no Código de Direito Canônico. Ele pode comungar 2 vezes por dia dentro da celebração eucarística. O que quer dizer isso? Se você vai participar de uma celebração da palavra, do grupo de oração que distribui a Eucaristia, você não deve comungar se você já foi na missa. Aí é uma vez só. Mas se é missa, até 2 vezes. Mesmo se a ministra vai distribuir comunhão, não interessa. Você vai comungar 2 vezes, ou vai comungar na missa, vai distribuir comunhão. Não precisa, não é obrigatório comungar. Quem falou que ministro é obrigatório comungar? Então ele vai distribuir sem comungar. Isso está no ritual. E o padre? Tá? O padre não. O padre já vem da espiritualidade sacerdotal. Ele tem que comungar na missa que ele celebra. Então 7 missas no domingo, 7 comunhões. Então, começa aqui. O padre não deveria celebrar mais de 3 missas no domingo e 2 durante... Binar e trinar, que chama. Ele deveria binar durante a semana e trinar aos domingos. Quem celebra mais deveria pedir permissão para o Vaticano, para vocês terem uma ideia. Nossa. Só que o que acontece? O padre... Não, aí vem. O padre, ele vai celebrar mais. O que o bispo tem o poder? O bispo tem o poder de tirar aquela pena ou aquele delito que o padre caísse. Então é isso que os bispos fazem. Eles dão a permissão para que isso aconteça. Ah, então é delito. Tá? Seria um delito. Não, delito não sei se é delito também, porque não tem pena para isso. Né? Porque delito teria que ter pena, aquela coisa toda. Mas é uma transgressão, né? Então essa transgressão, certo? O bispo vai e tira pela permissão dele. O padre tem igual... Mas eu sou padre celebratrista com graça. Quando eu cantava na liturgia da paróquia, eu ficava um pouco meio preocupado. Porque na minha comunidade era sempre assim. Ou era missa de manhã, ou era missa à tarde. Mas só que a gente do Ministério de Música tinha que cantar os 2 horários. E eu achava estranho assim, se eu fosse comungar
primeiro na missa para depois na celebração. Esse não tem problema nenhum, né? Porque é a celebração da palavra? Isso. Então, se comungou na missa, não deveria comungar na celebração. Porque eles obrigam a gente a comungar tanto Não, mas porque não a gente é... estava trabalhando, né? Não, Na verdade, tá não, eu sei. Isso é coisa, mas o certo não seria. Certo não seria. Tá? Então, comunga só na missa. Certo? De manhã foi celebração, você não sabe se vai na missa, você comunga na celebração, aí você comunga na missa de novo. Aí sim. Mas não o contrário. Entendeu? Porque dependia da escala também. Aí eu É, estava mas... muito assim com o pé atrás para ver se Não, era mas certo ou era errado. mas não interessa. Foi na missa, é celebração, não comungue na celebração. Padre, na celebração da palavra que o ministro está celebrando, não se reza o cordeiro? Não. Porque o cordeiro, tanto que você vai na celebração da paixão na sexta-feira, tem cordeiro? Mesmo com o padre presidindo. Não tem. Porque não tem fração do pão. Se não tem fração do pão, não tem cordeiro. O cordeiro é o canto da fração do pão. Tá? Eu tenho no meu blog, depois vocês podem pegar lá, o roteiro de celebração da palavra. Então tá errado. Minha mãe tem meu pai tem um livro, Comunhão Fora da Missa. Isso tá aí. Tá aí, tem um monte de livro, que não falta livro. Mas precisa tomar com livros e certos folhetos. Porque infelizmente tem livro e folheto que tá coisa errada. Não, é um livro que é aprovado pela Santa Sé. Que é aquele lá, mas aquele, tá aí também, tem aí. Mas aquele, ele não traz um roteiro de celebração da palavra plena. Ele traz como distribuir a Eucaristia fora da missa. Então, você tem que adaptar para a celebração da palavra. Esse que é o problema desse documento. Tá? Que não é um documento, é um livro litúrgico mesmo. Então, por isso que é bom ter um roteiro católico. Tá bem? Ô padre, agora esse livro de Misericórdia, horário livre, tem horário livre ou não? Pra sair, pode, não? Pode. Só tem que chegar às 6, todo dia às 6. Sim, hoje a missa é às 6. Né? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor,